Java. Para muitos é algo que dá pesadelos e para outros é pior ainda. E para você que tem a cabeça de um primata e não conseguiu compreender o nosso querido Javinha, hoje eu vim aqui te provar que Java não é tão difícil assim e o porquê que ele é tão utilizado. Bom, eu me chamo Chris e se você gostar do vídeo, considera deixar um like, se inscrever aqui no canal, algo nesse tipo, mano. Então vamos lá. Para começar a falar do Java, a gente tem que entender alguns conceitos básicos e principalmente o porquê que o Java existe. Na década de 90, os programadores tinham que criar softwares para diferentes sistemas operacionais diversas vezes, e para cada sistema operacional exigia um código diferente, o que acarretava em mais tempo produzindo o mesmo programa, trocando apenas o código para cada sistema. Pensando nisso, alguma empresa, que eu não vou lembrar o nome, veio com a ideia do Java, onde você escreve uma vez e roda em qualquer lugar. Essa é a proposta do Java. Dito isso, as empresas amaram o Java, pois não precisavam ficar reescrevendo o mesmo código diversas vezes e pagando os funcionários por mais tempo e ter o mesmo resultado. Claro que a história do Java é bem mais complexa que isso, mas pro momento já é mais do que suficiente. Agora que você já entendeu o motivo, vamos entender como que isso funciona e o que a gente precisa para rodar o Java na nossa máquina. Para que essa proposta de rodar o Java em qualquer lugar funcione, foi criado a JVM, a Java Virtual Machine, que executa bytecodes gerados pelo Java e permite que o mesmo programa seja rodado em diferentes sistemas operacionais. Ou seja, o usuário só precisaria baixar a JVM para o seu sistema operacional específico e rodar o programa. O código não precisaria ser refeito, apenas JVM que seria do próprio sistema operacional. Porém, para desenvolver em Java, a gente precisa da JDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java. Ele nos permite criar, compilar e rodar programas em Java. Detalhe que o JDK ele já vem com a JVM embutido, então para a gente que quer desenvolver, a gente só precisa baixar o JDK. Agora a gente tem tudo para rodar o Java, um ambiente de desenvolvimento e um ambiente que rodaria o Java. Porém, ainda existe muito trabalho manual. Escrever o código, compilar, converter para bytecode através do compilador e rodar na JVM. E para não perder tempo com isso, que querendo ou não é só perda de tempo, criaram as IDEs, que basicamente são programas que ajudam a escrever código, não perder tempo e essas porra aí. É tipo um VS Code, tá ligado? O ideal é você pesquisar mais sobre isso, mas enfim. Bom, agora que a gente já entendeu como Java funciona, vamos entender como programar em Java. Eu não vou fazer passo a passo de como baixar programas e tal, eu só vou falar o que eu tô utilizando e mostrar os sites pra você baixar. Até porque é só clicar em download e foda-se. Então eu vou estar utilizando a IDE IntelliJ, que é a minha favorita, mas você pode usar NetBeans, Eclipse, o que você quiser. Só não usa VS Code. Não se pode confiar em pessoas que usam Java no VS Code. Tá, então para baixar o IntelliJ, a gente vai vir aqui no nosso navegador, vai pesquisar por IntelliJ. Aqui, vamos clicar no primeiro link. Aí você vem aqui em baixar, vai pegar um vírus insano, tô zoando, você só vai baixar aqui, vai executar e fazer o padrão. Detalhe que o IntelliJ, ele é pago, tá? Mas ele tem a versão Community, que é uma versão gratuita. Antigamente você conseguia baixar elas separadas, mas agora tu tem que baixar a mesma versão, e daí tu vai ficar 30 dias com a versão paga, se eu não me engano, e depois tu vai ficar com a versão gratuita. Até agora eu não vi por que usar a versão paga, então tanto faz, mano, só baixa aí. E foda-se. E agora a gente vai baixar a JDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java. Só vai pesquisar JDK no Google, vai aqui no site da Oracle, vai procurar aqui a JDK. Aí você baixa o que você preferir aqui, mano, vê no seu sistema operacional qual que é. O ideal é você pesquisar sobre isso, mano. Eu quero ser o mais direto ao ponto nesse vídeo. Pesquisa um vídeo como baixar e se vira, mano. Bom, e daqui pra frente, se você já sabe alguma linguagem, vai ser bem mais fácil pra você entender o vídeo. Mas se você não sabe também, relaxa que com um pouquinho de esforço vai dar certo, mano. Tá, beleza. Agora que você já instalou o Java, já instalou tua IDE, a gente vai só abrir nossa IDE. No caso, eu vou estar usando aqui o IntelliJ, como eu falei. Aqui no IntelliJ, você vai clicar aqui em New Project, vai escolher um lugar que você vai querer salvar teu código, vai selecionar aqui no Java e vai colocar um nome. O nome vai ser... foda-se. Aí tu vai deixar desse mesmo jeito que é selecionado, vai clicar aqui em Create, e aí ele vai criar um monte de arquivo aqui, tu não precisa se assustar com isso, tá? Você vai selecionar aqui a pasta src, vai vir aqui, vai criar a Java Class, e vai colocar um nome. O nome mais comum é o main, tá? Todo mundo vai usar o main.java. E beleza, ele já começa aqui public class main. Isso aqui, você não precisa ter medo, tá? Primeiramente, coisas importantes. O nome da sua classe tem que ser o mesmo nome que vai estar escrito aqui, tá? Então aqui tá escrito main, aqui vai ter que estar escrito main. Se eu fosse criar uma outra classe, por exemplo, aqui a classe Q, aqui teria que estar escrito Q. O IntelliJ já faz isso pra gente, por isso que vale muito a pena. Deixa eu só deletar essa porra aqui. Tá, aqui dentro, pra gente poder escrever o código, a gente vai ter que escrever public static void main, ou só simplesmente escrever psvm. Isso aqui você não precisa entender, isso aqui é um pouco de orientação a objetos, um pouco de como é que funciona o Java, mas pro básico você não precisa entender isso aqui, só aceita e vai embora. Então, para declarar uma variável em Java, a gente tem que declarar o tipo dela, o nome da variável, o que ela vai conter. Então, a gente pode fazer basicamente uma variável do tipo inteiro, valor igual a 1,
ponto e vírgula, todas as linhas do Java vai ter ponto e vírgula. Então aqui a gente criou uma variável chamada valor, que recebe o número 1. A gente pode fazer float, você vai usar pouco, porque float ele é um número pequeno no Java, então o ideal é você usar double. Ignora o float e usa double, que vai ser mais fácil a tua vida, mano. Então double valor 2 vai ser igual a 1.5. E enfim, a gente também tem outros tipos primitivos no Java, como char, byte e sei lá o que, short, long, mas aí você pesquisa um pouco mais. A gente, na maioria das vezes, no começo a gente só vai usar o inteiro, o double e o string, então nem se preocupa com isso. Aliás, falando em string ele não é um tipo primitivo padrão do Java, então para declarar uma variável string, você tem que escrever com S maiúsculo, porque o string na real ele é uma classe. Você não precisa entender isso, mano. Aceita que string é uma classe, foda-se, mano. String print vai ser igual a grande. Pronto. Então vamos lá, pra gente imprimir uma mensagem Java, a gente precisa escrever system.out.println. E aí aqui a gente vai escrever alguma coisa, tipo 1. Daí se eu executar aqui, ele já vai escrever aqui embaixo no terminal. A gente também pode declarar uma variável, então int valor igual a 2. E a gente pode só declarar uma variável aqui, ó, valor. E ele vai printar aqui no nosso terminal. Perfeito. Agora a gente pode, tipo, o string pessoa vai ser igual a Creuza e salt. A gente também pode printar só escrevendo salt, então salt aqui. E daí a gente vai colocar aqui, tipo, olá. Daí pra concatenar a gente vai usar o mais e o nome da pessoa. Daí quando a gente clicar aqui pra rodar, ele vai mandar aqui, ó, olá Creuza. Ele basicamente pegou a nossa variável que estava aqui e jogou aqui do lado do nosso olá. E se a gente quisesse adicionar mais alguma coisa, é só colocar aqui tipo olá, pessoa chata. Aí aqui, ó. Olá, Creuza chata. Foda-se. Agora, para ler valores no Java, a gente tem que importar uma classe, tá? Isso parece meio confuso, mas só aceita também, mano. A gente vai dar import java.util.scanner, .scanner, ponto e vírgula. Aí a gente importa o scanner para poder fazer os inputs. Então a gente vai fazer o seguinte, scanner. Então scanner vai ser igual a scanner, igual a new scanner system.in. Perfeito. A gente tá basicamente criando um input, mano. E o system.in é tipo, é um input do sistema. Então aqui pra gente ler um valor, a gente pode fazer o seguinte, ó. Int valor vai ser igual a scanner.nextInt, porque a gente vai ler um valor inteiro. E daí a gente vai fazer aqui um salt, tá? Ele já vai automático. E a gente vai escrever valor. Então aqui, ó. Eu vou ler um valor 5, por exemplo. Ele vai imprimir o 5. Simples, mano. E pra detalhe que pra você ler string, mano, é só next. Só que daí tem que declarar string aqui, peraí. Pra você ler uma string, você tem que colocar só next, porque não existe o next string, tá? Ou next line, mas next line é pra próxima linha. Agora vamos pra estruturas de decisão no Java. Isso aqui é bem simples, é igual qualquer outra linguagem, mano. Só precisa escrever if, parênteses, e aqui colocar a condição. Então deixa eu só fazer aqui inteiro valor igual a 5. If valor maior do que 5. Aí eu abro chaves e vou dar um salt valor maior do que 5, tá? Então eu vou dar um print, ele não vai mostrar nada porque o valor ele é igual a 5. Agora se eu trocar o valor para 7, por exemplo, 7 é maior do que 5, então ele vai imprimir aqui, ó. Perfeito. Aí é a mesma coisa das outras linguagens. Então se eu quero um else, eu vou colocar salt 2, sei lá. Então se o valor é maior que 5, ó. O valor maior que 5 ele printou isso aqui. Agora se o valor é 2... ele vai printar 2 aqui que eu escrevi. Tá, peraí que eu vou fazer de um jeito mais... Se o valor for maior do que 5, ele vai printar valor maior que 5. Se ele for menor do que 5, ele vai printar valor menor do que 5 aqui embaixo. Perfeito. A gente também tem, assim como nas outras linguagens, o else if. Então, else if. Aí a gente coloca uma condição. Então, if valor igual a 5. Eu quero que ele printe, sei lá, oi. Como o valor ele é igual a 5, ele printou oi. Beleza? Simples, fácil. E a gente pode colocar um else também, que é uma condição falsa. Então se o valor não for maior que 5 ou não for igual a 5, ele vai printar um tchau aqui. Então, ó, valor menor que 5, ele vai printar aqui tchau. Perfeito. Estrutura de repetição é a mesma coisa de qualquer linguagem, mano. JavaScript, qualquer porra. Então, pra isso, eu vou criar só uma variável chamada C, que vai ser um contador que vai começar em 0. E vai ser o seguinte, ó. Enquanto contador... Só deletar essa variável aqui. Enquanto contador for menor do que 5, eu vou dar um salt no contador, tá? E aqui eu vou colocar, vai ser contador mais. Isso aqui ele vai adicionar basicamente um valor a 1. É a mesma coisa que contador igual a contador mais 1. É a mesma coisa, só que resumido, tá? Então, contador mais. Então aqui, ó. Aqui ele vai printar os valores 0, 1, 2, 3, 4.
ele não printou o 5 porque 5 é maior do que 4. Então se eu colocasse um igual aqui, menor ou igual, aí ele printaria até o 5 aqui, ó. Simples, fácil, não tem erro, mano. Ele funciona com while true, while os caralho a 4. Se você veio de outra linguagem, vai ser mais fácil você entender isso aqui. Agora vamos para outra estrutura de repetição, que é o for. Então para começar o nosso for, a gente tem que declarar o nosso índice, né? Então vai ser tipo inteiro i, vai ser igual a 0. Enquanto o i for menor do que 5, eu vou fazer um i mais mais. Isso aqui basicamente, vou ter que abrir chaves, né? Isso aqui basicamente, o i vale 0, enquanto o i for menor que 5, eu vou somando um valor aí. Menor ou igual, eu vou colocar melhor. Então eu vou fazer o mesmo código de antes, salt, i. Aí pronto, ele vai printar a mesma coisa de antes, só que com outra estrutura de repetição. Novamente, se tu veio de outra linguagem, isso aqui vai ser bem mais fácil de entender. Agora eu vou mostrar como é que faz listas pra você. Se você não sabe o que é lista é basicamente uma variável, entre muitas aspas, que você vai guardar outras variáveis ou outros valores dentro dela e essas porra aí. Então pra fazer uma lista em Java, a gente vai colocar o tipo da lista, vai colocar o nome dela, e aqui vai colocar as chaves. Aqui a gente já pode colocar os valores dentro da lista, então a gente pode colocar 1, 2, 3, 4. Esses valores já estão dentro da lista. Como a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode declarar o tamanho da lista e colocar os valores depois. Então a gente pode fazer new int, calma aí que eu dei um espaço a mais. E aqui colocar qual vai ser o tamanho da nossa lista. Vamos falar que essa lista tem 5 valores. Então eu posso vir aqui em lista, posição 0 e colocar o valor 1. E assim por diante, lista posição 1, colocar o valor 3, valor 5 e... Bom, se você já conhece lista, vai ser bem mais fácil de entender. Agora vamos para funções. Basicamente não existe funções em Java, existe métodos, mas isso não é importante, mano. Você vai pensar que é função e vai embora. Então, como não existem funções em Java, a gente tem que fazer os nossos métodos aqui fora do public stat void main. Então a gente tem que fazer aqui em cima, então a gente tem que falar que nosso método é público, então public static void, que vai ser uma função sem retorno. O nome do nosso método vai ser mensagem. E aqui dentro a gente vai dar só um salt e vai escrever 5, por exemplo. Aí aqui no nosso main a gente vai dar mensagem e quando a gente executar ele vai printar o 5, que está na nossa função aqui. Então agora a gente vai declarar um método com retorno. Então eu vou primeiro declarar que ele é público, né? Porque a gente está fazendo nossa classe main. Eu vou fazer public static, o tipo do retorno, eu vou retornar um valor inteiro. E o nome do nosso método vai ser soma. Aqui dentro eu vou fazer a nossa soma receber dois valores. Então eu vou fazer ele receber o valor A e o valor B. E aqui dentro da nossa soma eu vou fazer um return A mais B. Beleza, o que está fazendo aqui, ó? Basicamente eu vou receber um valor A, um valor B e eu vou retornar a soma dele. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa função soma, essa função ela vai receber o valor 1 e 1. E agora eu vou dar um ponto e vírgula, e quando eu der um print, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque eu só estou retornando soma, eu não estou printando. Ou seja, eu teria que fazer isso aqui, ó, salt, e daí eu teria que colocar a soma dentro do nosso print. Aqui. Só tirar esse ponto e vírgula. Agora ele vai retornar a soma de 1 mais 1, que é igual a 2. Então quando eu clicar, 2. Então basicamente é isso, mano. Eu sei que eu expliquei meio rápido e tal, mas esse que era o intuito do vídeo mesmo. E também sei que faltou explicar mas muita coisa importante, tipo matriz, pré, pós-incremento, switch case, classe, enfim, mano. Mas mesmo assim, eu acredito que deu pra dar uma boa entendida no Java e até perder um pouco daquele preconceito que todo mundo tem, mano. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. E se você quiser mais vídeo nesse estilo, ou até uma parte 2 explicando mais coisas do Java, ou até de outras linguagens, coloca aí nos comentários que isso me ajuda demais, mano. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até mais.